Pessoal, acabei reiniciando aqui porque eu acho que a transmissão não estava tão, a transmissão não estava tão boa. Acho que agora está um pouquinho melhor. Aqui, professora Thay. Oi, Olá, tudo bem? tudo, tá me ouvindo bem? Bem, muito bem. Bom, primeiro, obrigado por aceitar conversar. Agradecer que você não só aceitou o convite, você também é minha parceira lá no Tecmapas, é bem legal. E o motivo do convite é como saiu agora o PCRJ e você, mais do que ninguém, conhece a instituição, eu acho que seria legal a gente trazer um pouquinho para os alunos do canal sobre o que é a instituição, como é que você fez para passar. Então, eu ia falar primeiro para você se apresentar, para quem ainda não te conhece, que eu acho que é pouco provável, mas de qualquer forma, fazer a sua apresentação formal para o pessoal que tá assistindo. Beleza, muito obrigada primeiro pelo convite, que é sempre uma honra, né? Principalmente quando são pessoas parceiras de um projeto que eu admiro tanto, né? E ter essa parceria aí com você nesse projeto dos mapas, assim, muito me orgulha, muito me honra. Fechar esse tipo de apoio que você dá aos meus alunos é uma coisa muito boa, trouxe muito valor ao pessoal que vem comigo, que caminha comigo, o feedback é sempre muito positivo. E estar aqui agora conversando sobre esse concurso que é tão esperado, né? É sempre uma coisa boa, porque a gente traz luz, às vezes, na caminhada de pessoas que têm tudo para entrar, tudo para conseguir, mas por algum ajuste de caminhada pode perder uma oportunidade como essa. É um concurso bom, um concurso muito esperado. Então a gente está aqui para bater aquele papo, trazer luz onde eles precisarem, eventualmente, né? Sobre a caminhada. Tá, e vamos começar falando então um pouquinho da instituição, em especial no Rio de Janeiro, né? O que que você pode falar um pouco sobre a instituição da polícia no Rio de Janeiro, que é onde você atua? A Polícia do Rio de Janeiro, ela é uma polícia de excelência dentre as polícias civis, né? Ela é referência nível Brasil, nível internacional. A gente já atuou em diversos casos onde nós fomos paradigmas de mudança de protocolo internacional em alguns segmentos de investigação, na parte de polícia judiciária. É um dos certames mais difíceis do Brasil, né, para a área policial. É um concurso muitas vezes temido até pelos candidatos, mas eu sempre desmistifico isso, porque a dificuldade desse certame ela reside não propriamente no nível das questões e tudo mais, mas na questão estratégica. É uma preparação diferente que a pessoa tem que fazer. Não necessariamente mais fácil ou mais difícil, mas é muito diferente dos outros critérios de recrutamento para as polícias. Então, a Polícia do Rio também, ela lida com uma situação muito peculiar por conta da violência urbana, do enorme número de comunidades que temos aqui pertencentes ao crime organizado, né? Não é pertencente à comunidade em si, mas dominada por grupos que são crime organizado mesmo, e aí existe uma guerra entre as facções, existe toda uma peculiaridade que não é propriamente um lado ou outro, né? São do outro lado, do lado de lá, são vários lados entre eles. Então, muitos confrontos, às vezes envolvendo grupos milicianos, grupos de traficantes, e as coisas lidam muito com inteligência, inteligência policial, não inteligência que a gente fala o leigo, né? Mas aquela questão de você saber trabalhar, saber tratar uma informação para conhecer realmente ali o terreno em que você vai operar, o terreno que você está investigando, aquele grupo que você está entrando. Você, basicamente, quando você investiga, você entra numa realidade, né? E você tem que mergulhar naquele universo. Então, a Polícia do Rio tem essas peculiaridades e por isso a gente quebra tantos paradigmas nesse segmento de polícia judiciária, porque o ambiente do crime no Rio, especialmente o ambiente do crime organizado, é muito diferente do ambiente que se experimenta em outros estados, onde o crime organizado acaba sendo hegemônico, você tem um domínio central e você tem outras nuances para estudar, analisar, investigar e ir para dentro. No Rio, a gente acaba tendo várias frentes e isso acaba gerando as peculiaridades na hora do trabalho. Eu acho que importante disso que você colocou primeiro é para a pessoa saber que está comprando ingresso para um filme e não assistir o filme errado, né? Então, assim, polícia não é só
esse pessoal que fica postando distintivo. É uma carreira que exige dedicação, é perigoso, em especial no Rio de Janeiro, que nem você colocou, que você em São Paulo, a gente tem o PCC mais forte. No Rio, a gente tem diversas frentes, então é muito mais complexo, muito mais perigoso. Com relação à instituição em si, eu bati um papo há um tempo atrás com a professora Priscila Fernandes, que ela é da Corporação de Santa Catarina, né? E eu perguntei para ela se o número de mulheres hoje cresce muito em todos os concursos. A maioria até dos aprovados eu acredito que sejam mulheres. Algumas carreiras em especial, acho que a da polícia é uma delas, que tinham uma forte tendência de serem carreiras mais masculinas. E hoje acho que a maioria das mulheres, a maioria do efetivo que entra novo até são mulheres. Mas você é de uma geração que entrou na polícia já tem um tempo. Como é que foi quando você entrou? Você sentiu que era um ambiente ainda muito machista com relação à entrada de mulheres? Porque, bem ou mal, uma mulher delegada é um empoderamento, é um símbolo interessante, né, de força, de representatividade. Você sentiu isso um pouco no começo na Polícia do Rio de Janeiro? Ou você acha que é uma ideia ultrapassada essa de, tipo, não tem resistência nenhuma mais da mulher na polícia? Assim, longe de ser uma ideia ultrapassada, sabe? A gente ainda tem muito que caminhar nessa bandeira da mulher e, assim, eu gosto sempre de frisar essa parte que transcende, sabe, Daniel, a questão da polícia. A nossa sociedade é uma sociedade muito preconceituosa em tudo que ela pode ser. A mulher é uma dessas bandeiras, né? Nós somos uma dessas fatias desse bolo do preconceito. A nossa sociedade, ela vive muito de aparência, ela vai muito pelo que a pessoa é na escala social, para valorizar ou desvalorizar a pessoa. Vai muito da roupa que a pessoa está usando, vai muito da profissão que a pessoa exerce. Eventualmente, se você acorda tarde todos os dias, você necessariamente é uma pessoa preguiçosa e vagabunda. Às vezes você trabalha de madrugada com desenvolvimento de coisas que só podem ser feitas de madrugada, softwares e sistemas e tudo mais, que é quando o mundo dorme, você tem a rede mais leve para operar. Então, a gente estigmatiza muito. Eu gosto sempre de pontuar isso, porque é uma caminhada social. As pessoas precisam ter visões menos viciadas das coisas. E sim, nós mulheres fazemos parte dessa análise viciada, dessa análise preconceituosa que existe no mundo, tá? Então, assim, eventualmente eu de folga, saindo do meu carro, vamos supor, de short ou vestido ou uma roupa informal. Com certeza você é abordada por um flanelinha, alguma coisa, de uma forma diferente daquela que ele abordaria você, por exemplo. Se você tivesse de bermudão no final de semana saindo do seu carro no domingo de sol, né? Então, assim, isso independe de você estar ou não na polícia. A polícia, ela é composta de seres humanos que vêm de um seio social. Que refletem a sociedade. Isso. Então, a gente reflete totalmente a sociedade, exatamente como você falou. Então, claro que existe preconceito, ok? Mas eu sempre gosto de lembrar para a mulherada que é gostoso porque a gente passa por um processo seletivo de certame, de concurso público. Então, as regras são iguais para homens e mulheres. Quando você entra e você é aprovada no seu concurso e ocupa o seu cargo público, ali você não precisa da aprovação de ninguém dentro da instituição para atuar. Você é a delegada, você é o delegado. Gostem ou não. Então, não concordo. Não tem problema, você tem total direito de discordar. O concurso é público, as inscrições, inclusive, hoje estão abertas. Você pode se inscrever, né? E conclamar todos os homens da humanidade para ocupar todas as vagas. Vai que todo mundo passe, todo mundo é homem, tá tudo certo. Mas não concordo em ficar resmungando, ficar com atitude preconceituosa, passivona, eu acho uma coisa muito ultrapassada. Realmente, eu acho uma coisa muito sem cabimento. Você pode ter as suas opiniões, as suas considerações, desde que você opere no mundo dos fatos, né? Então, quando a gente passa no concurso público, essa paz, ela entra. Porque tudo que os homens tiveram que fazer para botar o distintivo no peito, as mulheres também tiveram que fazer. Então, não teve diferença rigorosamente nenhuma, tá? Na Polícia Civil do Rio, especialmente, a gente não tem a etapa de TAF para delegado, tá? É só a apresentação de exames médicos. Então, nem isso pode ter essa brincadeira, porque, eventualmente, os TAFs acabam tendo cobranças diferenciadas para homens e mulheres. Nem isso, porque no Rio a gente não tem TAF. Então, o certame é rigorosamente igual para homens e mulheres. E os atributos que se exigem no edital, os homens e as mulheres cumprem
igualmente. Então, quando Igual. você entra em exercício, essa acaba sendo uma pauta que não te incomoda tanto. Depois, já no exercício da profissão, com o passar dos anos, você percebe que quem mais gera preconceito são as partes, advogados, partes, pessoas de fora da instituição. Porque a instituição vai te conhecendo e aí passa a gostar ou não de você pela pessoa, não pelo fato de ser homem ou mulher. Não, acho legal trazer um pouquinho rapidamente essa bandeira que a gente trouxe, porque eu concordo com você, a gente está numa sociedade historicamente bem preconceituosa, né, em todos os aspectos. Eu trouxe esse em particular por uma questão do assunto que a gente está trazendo, mas eu já vi também, já conversei com delegados negros que sofreram preconceito não da corporação, mas até às vezes dos advogados, de Isso. confundirem ele com ou com uma pessoa que não tem importância dentro da delegacia, ou até com algum outro preso, e a gente vê isso refletido em todas as camadas. Mas a percepção que eu tenho, até por conta dessas parcerias, é que as mulheres estão tipo crescendo muito nesse, assim, concurso em geral. Tem muitas mulheres que fazem a mentoria, uma mentoria com excelência, com alunos com excelentes resultados. Eu acho que é muito legal isso para a gente não só incentivar outras meninas que venham a buscar esses cargos, mas para a gente começar a trazer uma sociedade um pouco mais igualitária. Então, só por isso que eu trouxe um pouquinho desse aspecto, Eu posso que eu acho que é legal as aproveitar pessoas. para contar uma passagem que Claro, você contou desse colega, claro, né, claro. delegado, que passa por esses episódios. Na delegacia, eu estava uma vez no balcão, estava tendo um barraco, assim, uma coisa de maluco. E eu cheguei para ajudar a minha equipe, né? Porque às vezes o delegado ali dá uma somada, o pessoal se sente mais seguro, até para dar uma enquadrada maior nas pessoas e tudo mais. Se você está vendo o que está acontecendo, né? O delegado está vendo que o pessoal está exagerando e tal. Aí nisso, o advogado, já mais coroa, cheio de gravata, todo tal, começou a esbravejar porque ele queria falar com o delegado. E eu tô ouvindo, tô chegando, né? Tô andando pelo corredor ouvindo. Eu quero falar com o delegado, eu exijo a presença do delegado, não sei o que é o delegado. E eu fui chegando, falando muito boa tarde e tal, não sei o que. Só que eu tô trabalhando já 12 horas, era um plantão de 24. Eu tava 12 horas ali. Na minha cabeça, todo mundo já sabia que eu era delegado ali. Então eu fui chegando, né? Eu falei, muito boa tarde, pois não, não sei o que. Eu quero falar com o delegado. Eu falei, muito boa tarde, pois não. Eu acabei de falar que eu quero falar com o delegado. Eu falei, olha, senhor, você está falando com o delegado. A delegada, no caso, sou eu não sou surda. Então, se o senhor não parar de gritar, o senhor não vai falar comigo. O senhor me dá licença. Virei as coisas e deixei o cara lá. E foi engraçado porque É, a pessoa fica pode assim, né? falar, pode Como, falar. né? Eles já viciadamente falam, né? O delegado é uma figura masculina, né? Então, mas é importante hoje a gente trazer esse aspecto, até para dar uma segurança maior para as meninas que querem prestar. E é legal também ter, uma forma de expressar uma força da mulher, assim, né? De você falar, olha, esse lugar que é ocupado tanto por homem quanto por mulher. E é uma meritocracia, como você falou. O concurso é igual para todo mundo, as oportunidades estão aí. Hoje, eu acho que mais do que nunca, com a educação democratizada do jeito que está, qualquer lugar do Brasil, as pessoas têm acesso aos mesmos materiais. Claro que tem uma questão ainda do custo, né, que eu acho que está caindo bastante, mas assim, todo mundo está em pé de igualdade. Então, eu acho que o que vai vencer é quem tem melhores condições para chegar, estudou mais, se preparou mais, enfim. Bom, falando nisso, como é que foi a sua preparação quando você estava estudando para delegado? Foi o primeiro concurso que você prestou? Você falhou em outros? Como é que você estudou? Como é que você fez para chegar como delegado? Essa é a melhor parte para mim. Eu adoro falar sobre a minha preparação, porque eu vejo que nas redes sociais agora só tem gênio, né? O pessoal que passa para concurso é gourmetizado, assim. Do nada a pessoa fica genial e começa a ensinar um monte de coisa para réis mortais, né? E eu sempre gosto de fazer o caminho inverso. Eu gosto sempre de mostrar que quem passa em concurso é o réis mortal. Só que é o réis mortal disciplinado, determinado, que encarou as adversidades e, acima de tudo, que reprovou muito. Por trás de toda vitória, em tudo na vida, para você ganhar alguma coisa, para você conquistar alguma coisa, você carrega muitas cicatrizes, né? Você apanha de muitas formas. Um empresário de muito sucesso, com certeza ele já faliu alguns negócios ou ele já teve algumas demissões na história de vida dele. Um advogado de um escritório de renome também já teve alguns percalços bem doloridos até se tornar o advogado de renome. E as pessoas querem criar uma falácia no sentido de que o candidato aprovado em concurso, ele nasceu assim, maquiado, penteado, dentro do ar-condicionado, aprovado, né? E não.
todo aprovado, ele é muito mais um reprovado que não desistiu do que um aprovado. Então, eu reprovei algumas vezes, inclusive para delegado Rio, a primeira vez que eu fiz, eu reprovei. Só que eu analisei os meus erros, eu olhei para trás, eu fui ver o que eu tinha feito de errado, reconheci os meus erros, que é a primeira coisa, né? Você parar de ficar atribuindo erros à banca, porque sim, a banca é injusta, os concursos têm bizarrices acontecendo, mas elas seguirão acontecendo. As injustiças no concurso público seguirão acontecendo e as bizarrices de banca também. Então, você não pode lutar com essas armas. Você tem que lutar com as suas armas e ver o que você pode otimizar na sua preparação para você não ficar dependendo dessas suscetibilidades de banca. Foi isso que eu fiz. E aí eu vim na minha segunda prova para delegado bem mais forte, bem mais preparada e não tive problema algum. Fui passando de uma forma bem confortável. Eu olho para trás e eu me orgulho muito do que eu fiz da primeira para a segunda prova que eu me submeti para tentar o cargo de delegado de polícia, do quanto eu consegui evoluir com essa responsabilidade pessoal, de analisar os erros, aprender com os erros e ter a disciplina, né? Eu fui atleta a vida inteira, eu me aposentei já me formando na faculdade de Direito, que foi quando eu comecei a estudar para concurso. Então, essa disciplina do esporte, essa disciplina de quem está todo dia ali treinando, fazendo a mesma coisa e vivendo de pequenas evoluções, né? Porque o atleta olímpico, por exemplo, ele não fica pronto no ano olímpico. Ele está 7 anos antes ali fazendo aquele treino invisível que ninguém dá valor, mas está ele e o treinador dele ali. Concursando é muito isso. Hoje à noite, quando o pessoal acender a escrivaninha aí para começar a estudar, ninguém vai ver. Todo mundo tira o concursando para nada, para umas coisas assim meio que desanimam. Mas se você segue, que nem um atleta, fazendo um pouco todo dia, daqui a pouco você está no pódio olímpico ali no primeiro lugar. Eu acho que de tudo que você falou, que para mim é extremamente importante e reflete um pouco do que aconteceu comigo também, tive diversas reprovações. Eu acho que é deixar para as pessoas que é a consistência, eu acho, né? Isso. As pessoas tendem a, às vezes, dar um pico, um estirão, como se fosse uma corrida de 100 metros, Velocidade. mas ela tem que entender que é uma maratona, então ela tem que ir devagarzinho, mas sempre com consistência, estudar sempre, retendo o conteúdo. Eu vejo os alunos quererem fórmula milagrosa, quererem pós-edital pegar todo o Salvador. conteúdo. Exatamente. Então, eu acho que a consistência da pessoa vir construindo, consolidando, fazendo a base, é bem isso. Não tem uma fórmula mágica. Todo mundo que segue esse passo a passo, cada um pode ter metodologias diferentes. Mas, assim, sem você ter essa regularidade, essa consistência e persistência, acho que é muito difícil de você atingir. E o que você falou, seja no campo privado, no campo público, as reprovações, as falhas, tornam a pessoa que a gente é hoje. Então, tudo isso faz nessa construção de uma ponte para a gente chegar onde a gente está. Então, reprovei, mas por que eu reprovei? Então, na próxima prova, muito provavelmente, você tem que entender, visualizar onde você está errando, para que aqueles erros você não cometa mais. Provavelmente novos erros virão, mas você vai sempre construindo e fechando aqueles furos que vão ficando no meio do caminho. Eu penso Eu exatamente concordo. assim. Eu acho até, sabe, Daniel, que essa coisa de você chegar para uma pessoa e falar assim: ah, você passou porque você é superdotado, ou você é inteligente acima da média, ou você teve sorte, ou qualquer coisa assim, eu levo, tá? Pro lado do desmerecimento. Porque de verdade, a pessoa não é superdotada, ela não teve sorte, ela não é acima da média. Né? O aprovado é uma pessoa, como todas as outras, que teve que se superar, se entender ali com a organização de tempo, com as dificuldades que tem para absorver uma matéria, a facilidade que tem para absorver outra, gerenciar o treinamento em cada uma das matérias de certame. Foi uma pessoa que teve que se superar tanto e cicatrizar tantas feridas ao longo da caminhada, que a pessoa simplesmente chegar e botar na conta da inteligência diferenciada ou de uma coisa, você tira o mérito daquela pessoa que teve a honradez de ir aprendendo com os erros, de ir se superando e tudo mais. Eu gosto muito mais de falar dessa parte das reprovações por causa disso. Você chegar e fazer o super-herói, né? É muito tranquilo, é midiaticamente muito bom, mas não reflete a grande vitória do concursando, que é muito além do conteúdo jurídico ou de informática e português do concurso,
é uma vitória muito mais de você sobre você mesmo, né? Você se tornar uma pessoa disciplinada, organizada, controlar as suas vontades, porque quem não tem vontade de um sábado de sol e curtir, ou um domingo à noite e curtir, né? E você conseguir gerenciar essas emoções. Então, esses créditos que dão, às vezes, até querendo elogiar, acabam tirando um pouco o mérito da batalha, né? Da pessoa. É porque eu acho que a pessoa geralmente ela vê o resultado, né, e não vê as renúncias. Então, ela não vê o caminho todo que você perseguiu para estar ali, né? Então, assim, quantas noites ou você dormiu mal, ou que você deixou de fazer alguma coisa, de sair, enfim, são escolhas que a gente faz e as pessoas normalmente não têm ou coragem, e não só coragem, às vezes não têm a persistência de estar lá, porque não é fácil você acordar todo dia, estudar, ter aquela rotina, tem dia que não dá vontade de estudar e você tem que estudar, então E assim, sabe qual é o dia não... mais difícil, Daniel? A terça-feira depois de uma reprovação. Você faz uma Ah, prova no eu geralmente domingo. depois da reprovação segunda, geralmente o edital sai na terça, né? Você faz eu até terça eu ficava de resguardo, E assim, aí eu não você olha fazia e você nada. fala, caramba, começar tudo de novo, né? Lá vou eu de novo, estruturar. Isso é muito difícil. Uma pessoa que supera isso numa boa, né? Cada um tem o seu numa boa. Mas que supera isso, que estrutura a sua rotina de novo e vai para dentro de novo, essas pessoas, elas são realmente aquelas que vão vencer. Porque você entende que perder faz parte. Você sente, né, a dor de ter perdido ali, mas você consegue seguir. Porque tem gente que se desestabiliza, ah, não é para mim, eu nunca vou conseguir, e acaba saindo da fila, né? Então, assim, essa força de você recomeçar, apesar das reprovações, porque elas são normais e as pessoas estão esquecendo de falar isso, né? As reprovações, elas fazem parte da aprovação. A menos que você tenha caído de paraquedas realmente ultra superdotado e não tenha mérito nenhum na sua vitória, porque você veio Mas diferente. é muito, muito difícil isso, né? É um ou Entendeu? Então, outro, não você é. tem muita reprovação no caminho. A gente precisa normalizar um pouco essas pancadas na vida do concursando, porque as pessoas estão se frustrando com esses métodos pseudo-milagrosos, e aí a pessoa realmente acredita que é possível, que ela vai conseguir nesse método XYZ, em não conseguindo, ela acha que ela é o problema. Ou seja, o mundo consegue, eu não consigo. Não, todo mundo consegue, mas tudo tem um tempo de construção, um tempo de semeadura, né? Uma coisa natural. E até entender aquela reprovação, porque eu já tive reprovação que eu fiz 70% da prova e tive reprovação que foi por uma questão. Então você entender, olha, 70% ainda falta muito para os 90%. Uma questão, puta, tô batendo na trave. É você começar a entender a sua evolução, você metrificar. Então acho que, não estou falando que é fácil, porque eu também já fui várias vezes reprovado, eu sei que é muito frustrante, mas a pessoa tem que pensar um pouquinho mais objetivamente, entender o que ela pode extrair de bom, né, se é que tem, daquela reprovação. O seu forte é o direito penal. Qual que é a importância do direito penal nessas provas para a polícia, em especial aí do Rio de Janeiro? Tem um peso maior? Tem um maior número de questões que vão cair na prova? Como é que funciona o direito penal dentro da prova da polícia? Na prova do Rio, é exatamente aí que a gente entra nas especificidades do concurso. Por isso que a gente fala, é um concurso muito diferente. As pessoas esperam umas provas para a polícia, onde penal, por padrão, cai mais, né? Você tem mais quantidade de questões e tudo mais. E não existe isso. O número de questões é rigorosamente igual, tá? Entre as matérias que são cobradas. Quando tem uma variação, é uma para mais, outra para menos. Não é uma coisa de 5 a 10 questões a mais, como você vê em outros estados. Então, a distribuição da pontuação em direito penal é rigorosamente a mesma, tá? Para inspetor ou investigador, a gente percebe que, às vezes, até constitucional administrativo tem 2 ou 3 questões a mais do que penal e processo penal, exatamente para ser essa pegadinha ali com o candidato. Em delegados de polícia, as questões elas têm a mesma quantidade, tá? Em 4 das 6 matérias. E 2 matérias, que são civil e medicina legal, tem a metade do número de questões, mas o peso é 2. Então, a pontuação acaba sendo a mesma no produto final, tá? Então, direito penal cai matematicamente como qualquer outra matéria. Qual é a diferença de direito penal nas provas do Rio? O nível de dificuldade de cada questão. Se você for pegar uma questão de constitucional e administrativo, por exemplo, você vai ver que é um nível mais padronizado.
Dentro de penal, você já vê que o nível é mais elevado. Já vai para uma discussão um pouco mais aprofundada, uma coisa... Já como a gente brinca, né? O nível 2. Você já não está ali naquele... Doutrinária, simulada, uma tá? coisa que não é tão letra de lei, né? Isso. Já é uma coisa mais, assim, robusta para o candidato. Mas não sob o ponto de vista estratégico. Estrategicamente, você tem que dar atenção a todas as matérias de forma igualitária. A questão é nível de aprofundamento no estudo. Em penal, você tem que dar uma apertada maior, sim. É curioso até que agora na PF, acho que penal foram 3 questões e contabilidade e informática quase 60. Então, realmente, cada banca ou cada entidade, instituição tem a sua forma de aplicação. Eu vi que, em especial esse concurso do Rio de Janeiro, teve problema com banca, eu não sei, acho que ia ser FGV, depois CESP, depois voltou a FGV. Você tem referência da FGV com relação a outras provas de polícia? O que você pode falar um pouquinho da banca FGV para quem vai prestar? A FGV, ela passou por uma modificação, né, nos últimos 10 anos e ela está uma senhora banca ultimamente, principalmente depois que a CESP perdeu a prova da ordem. Ela cresceu muito quando ela abraçou a aplicação do exame da ordem. Então, assim, hoje o que a gente verifica na prova da FGV é uma prova que prestigia, sim, a literalidade da lei, mas não é aquele copia e cola que se espera quando você fala uma prova com literalidade de lei. Você tem muita súmula, você tem entendimentos sobre súmula, entendimentos sobre jurisprudência, entendimentos sobre a letra da lei. Então, não é a literalidade do que está escrito ali no código, mas um caso concreto onde você vai ter que dar uma solução jurídica a partir do que está escrito no código. Então, ela acaba te puxando um pouco mais para uma linha de raciocínio, sempre muito próxima ao que está na súmula, no código ou na jurisprudência. Mas ela gosta muito desse perfil já de raciocínio em algumas questões. Ela mescla muito bem isso. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você sempre prestou para o Rio de Janeiro, porque os outros têm o TAF, né? E você falou que especial para delegado no Rio não tem. Você se preparava para TAF ou você se preparava só para a banca do Rio de Janeiro que não tem? E se você se preparava, como é que você sugere que as pessoas conciliem o estudo do TAF com o estudo regular das matérias, enfim? Eu me Você era preparava. atleta, né? Eu era atleta, isso. Eu me preparava para o TAF porque eu queria ser delegada, tá? E aí, a maior parte dos concursos de delegado, você tem TAF, né? Inclusive, o TAF da Polícia Federal era um TAF muito pesado. Então, a gente tinha que dar uma olhada forte, porque nem mesmo sendo atleta aposentada, tinha coisas que você pode não conseguir fazer, né? Que são biomecânica do movimento. Então, às vezes, você pode ter uma preparação física muito boa, mas o movimento ali você não cumpre de acordo com o que o edital manda e você está fora. Então, eu fazia assim, exatamente porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, a gente nunca pode apostar todas as fichas em uma coisa só. E comigo até aconteceu uma coisa muito engraçada, só um parênteses antes de eu voltar para a pauta do TAF, Não, pode que falar. abriu a prova da Polícia Federal, né? Na época que eu fazia essa preparação física toda. Eu me inscrevi na prova da Polícia Federal e aí realmente eu caí dentro da preparação do TAF e da PF, que era o meu problema na vida, né? Aquele TAF da PF. O concurso foi suspenso porque o edital não previa vagas para alguns grupos, acho que eram 2 grupos que precisavam de previsão especial e o MPF impugnou e suspendeu o certame, tá? Suspensão de concurso, você sabe como é, meses para o concurso voltar a andar. Nesse meio tempo, o concurso do Rio, o delegado Rio, abriu. E eu fiz a inscrição, fiz a prova objetiva, fui passando nas fases, fui para a discursiva, fui para a oral e tudo mais. Quando eu acabei de fazer a oral, obtive a aprovação na prova oral, o concurso da PF retomou com as alterações do edital. E aí, quando você altera edital, você tem que abrir novos prazos para inscrição. Novo prazo para inscrição e novo prazo para quem estava inscrito poder se retirar, né? Com as alterações, se você não quiser mais fazer. Como eu já tinha passado para a polícia do meu estado, e aí eu já não queria mais passar para outro lugar, porque eu já tinha conseguido a Polícia Civil do Rio, e eu tive a garantia de ficar no meu estado, perto da minha família e tudo mais, eu não ia mais fazer PF, porque naquele ano, os quadros da Polícia Federal, o edital previa expressamente que você ia para o norte do país. E eu sou do Sudeste, então eu não tinha interesse em deixar a Polícia do Rio para ir para a Polícia Federal ficar morando no norte do país. Aí, 5 anos, salvo engano, né? Tem isso um prazo tinha mínimo expresso ainda, no né? edital, entendeu?
Aí eles abriram de novo, dando essa oportunidade de você se inscrever ou de você sair. Eu saí, depositaram o dinheiro de volta na minha conta e eu ainda bebi comemorando minha aprovação do Rio à custa dessa inscrição da Polícia Federal. Pô, você deu sorte, então. Hoje essas impugnações estão sendo um pouquinho mais rápidas, mas eu lembro que antigamente você ficava quase um ano, às vezes, com a questão da O meu concurso no Rio discussão. aconteceu inteiro e o da PF não tinha voltado. E são várias fases, né? Você tem dissertativa, você tem oral, então você tem um intervalo aí de quase 6 meses entre um e outro. Thay, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. Você faz a mentoria, fala um pouquinho como é que as pessoas podem se inscrever, fala um pouquinho do seu canal. Maravilha, obrigada. Eu faço um trabalho exatamente de preparação com base nisso que eu acredito, sabe? É uma questão de desmistificar a aprovação do concurso, de trazer a aprovação possível para pessoas dedicadas. Você não tem que ter nenhum atributo diferenciado para obter essa aprovação. Então, eu sempre gosto de trazer o candidato para a realidade. Isso parece muito legal. O que não é legal é a parte 2, quando você traz a realidade que vai cobrar do candidato, disciplina e dedicação. Então, eu trabalho com mentorados que precisam ser dedicados e disciplinados, porque a responsabilidade da aprovação é muito mais dele, né? Então, a gente trabalha estabelecendo metas, trazendo conteúdo atualizado, trazendo materiais de apoio, professores contratados. Eu tenho professores parceiros que dão aula cada uma da sua matéria e faço um trabalho o mais completo possível, principalmente para aquele aluno que já fez um curso preparatório, já tem um material, para ele não ter que ficar comprando curso em cima de curso. Fazer uma mentoria é como se fosse a continuidade, é o depois do curso ou durante o curso para nortear o estudo. Então, é uma ferramenta que hoje existe, é uma ferramenta que no meu tempo, se existisse, talvez eu não tivesse reprovado tanto, porque a gente aprendia muito com as reprovações, porque não tinha um mentor para chegar e falar, ó, esse caminho é certeza de que vai dar errado. Você pode tentar esses dois, um dos dois vai dar certo. E a gente não tinha isso, né? As nossas aulas na época que a gente estudava, era muito mais sobre o conteúdo da prova do que sobre o direcionamento de estudos. Então, essa ferramenta é sempre como uma mola propulsora para o aluno chegar lá. Eu tenho o segmento inspetor investigador, que eu opero na plataforma, assinatura recorrente, mensal. O aluno fica o mês que quer, o mês que não quer, ele sai, não tem carência, não tem plano mínimo de adesão. O aluno entra e sai conforme o interesse dele. Quando ele sai, por exemplo, ele quer voltar no mês seguinte, ele pode voltar, a área do aluno está preservada ali. A inspetor investigador é uma assinatura de R$19,90 por mês, então é uma coisa que é muito mais para estimular o aluno a se manter orientado nos estudos. E eu estou com mentoria específica para Delegado Rio, que é um grupo fechado, e aí eu opero com os materiais dos examinadores. Por ser um concurso que tem 3 tipos de prova, é uma mentoria maior, é um projeto mais extenso que eu estou trabalhando com eles. E aí sempre tem o canal do Telegram, agora estou abrindo o WhatsApp para poder falar mais diretamente com eles também. E o nosso super parceiro, que são os mapas mentais, que tem disponível para todo mundo quando eles entram. Eles já ganham acesso imediato à sua plataforma maravilhosa, que todo mundo sempre agradece, né? O pessoal de delegado, o pessoal de inspetor, o pessoal de investigador, porque dá aquela super luz na noção de diagramação do raciocínio, né? Para você evoluir nos estudos, você tem que ter as coisas guardadas nas gavetas certas. E os seus mapas arrumam as gavetas da galera assim com um louvor. Tá, e obrigado, eu queria agradecer. Eu não falei antes que as pessoas iam ficar reparando, mas a Thay tá toda bonitinha aqui, eu tô com umas olheiras e tal. Eu fiquei até com vergonha, a Thay toda produzida. Gente, Você não, eu até sou falou, ó, mulher, né? A mulher concursada e tem maquiagem, concursando. a gente tem que aparecer Não, mas maquiada e tudo eu tô mais. parecendo um defunto. Mas eu queria agradecer de verdade. Eu sei que seu tempo é corrido, você tá na Folha, você faz lá com a Lê algumas. O Ale é parceiro nosso também. Você tá agora deve estar sendo super requisitada, porque saiu o PCRJ, então só tenho a agradecer o seu tempo, por você ser parceira no Tecmapas. E o que você precisar, eu estou à disposição. Esse canal eu tenho com o Luiz, que é um professor também, e o meu canal também está aberto para você. A hora que você quiser fazer propaganda da sua mentoria, de algum curso novo, do Telegram, pode contar comigo. Assim, você é uma parceiraça. Então, Obrigada, Daniel. muito Obrigada obrigado. E pelo todo mundo que carinho. assistiu.
Valeu. Obrigada pelo carinho, pelas Ó, palavras. Para mim é uma honra essa parceria. Seu trabalho é maravilhoso, os alunos sempre agradecem. Então, assim, para mim está sendo de grande, grande, grande aprendizado e muito bacana poder levar isso tudo para os meus alunos. Obrigada mesmo. obrigado, tá? Ó, pessoal, eu vou deixar, porque eu sei que esse horário às vezes as pessoas estão trabalhando, eu vou deixar gravado essa live que a gente fez com a Thay. Quem quiser ver, eu vou deixar o Insta dela para quem quiser seguir. Quem não seguir, eu recomendo que siga, que é bem legal. E espero que a gente tenha outras conversas, tá? Obrigado. Beijo, bom trabalho, que eu não sei nem se você não tá aí Obrigada, no meio do seu valeu. horário de almoço. Beijo. Valeu, beijão. Tchau, pessoal.